Abramos a nossa Bíblia na palavra de Deus, escrita na carta aos Colossenses, que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colossos, aos Colossenses capítulo 2, versículo 6 em diante. Colossenses capítulo 2, versículo 6 em diante. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Fala de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça, por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Ele nos perdoou todos os nossos pecados. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando aonde? Na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles, aonde? Na cruz. Senhor Deus e Pai, é a Tua palavra, aqui está a Tua igreja, a Tua noiva. Fala aos nossos corações, ministra sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus aqui nessa noite. Fala, Senhor. Fala aos nossos corações. Senhor, o Senhor conhece a vida de cada ovelhinha do Senhor. Sabe qual é a ovelhinha do Senhor que encontra-se enferma, doente, está passando por lutas na família, no casamento, qualquer tipo de problemas. Estenda as Tuas mãos, meu Senhor, sobre esta ovelha. Nós somos as Tuas ovelhas. O Senhor és o nosso pastor. Glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo. Eu sou um eterno dependente do Senhor, eu preciso do Senhor. Fala nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Amém. Irmão, eu sei que eu vou pregar, mas tem um gosto diferente essa água, é água de coco, irmão. Glória a Deus, né? Deus é fiel. Irmãos, aqui você vê o apóstolo Paulo escrevendo uma carta. É claro que toda carta ela tem o começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Para entender melhor e compreender melhor, você precisa ler toda a carta. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja, para um povo, que se reuniam como nós estamos nos reunidos aqui nessa noite. E se reuniu com o propósito de louvar a Deus, e de serem ministrados, de aprender e terem comunhão. Paulo escreve esta carta à igreja. Aqui não é uma pregação de Paulo feita na rua, num projeto Noé, no impacto de missões. Paulo aqui, ele não está pregando dentro de um ônibus, não pregou essa mensagem em um pátio, em um anfiteatro. Não é uma pregação que ele pregou nas ruas ou na praça. Esse texto aqui é direcionado à igreja,
corpo, as pessoas que tinham já experimentado o dom da salvação, que já estavam inseridos no caminho, porque já tinham conhecido o caminho, a verdade e a vida. Por várias vezes você vê o apóstolo Paulo dizendo: tenham cuidado, estejam atentos. Então Paulo escreve para a igreja, com qual intuito, com qual propósito? Ensiná-los, orientá-los, abrir a mente, para que eles não fossem escravizados, não fossem enganados por vãs filosofias, por legalistas, por falsos ensinamentos, por falsos mestres. Paulo escreve a uma igreja, e essa igreja se reunia como nós estamos reunidos hoje aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e versículo 2, você vai ver que a igreja se reunia. Ele diz: quando a coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da galáxia. As igrejas que se reúnem no primeiro dia da semana, como nós estamos nos reunidos. Qual é o primeiro dia da semana para nós? É o domingo, não é a segunda. Separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Não estou falando de oferta aqui, mas para você ver que essa igreja se reunia, estavam reunidas no domingo, como nós estamos. Segundo a tradição, eles começaram a reunir-se no domingo, pelo simples fato de Jesus ter se ressuscitado no domingo, e glorificar ao Senhor, porque normalmente eles descansavam no sábado, como é assim na tradição judaica. E aqui, Paulo, escrevendo essa igreja, para que ela amadurecesse. No verso 6 diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continue a viver nele. Colossenses 2:6, eu estou no 2:6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmado na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham gratidão nele. O foco da palavra é Cristo, sempre deve ser Cristo. A nossa vida é para Cristo. Temos comunhão com Cristo, porque somos o corpo de Cristo, da qual Cristo é o cabeça. Se você ver a palavra escrita em Efésios, capítulo 1, versículo 21, 22 e 23, você vai ver, ele diz: muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também que há de vir. Aí ele fala no 22, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Designou todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então nós precisamos entender que nós somos um. Fala, nós somos um, nós somos um corpo, e este corpo é o corpo de Cristo, e para esse corpo ter vida, ele precisa de quê? Um exemplo: uma pessoa tem uma parada cardíaca, aí leva para uma UTI, lugar de ressuscitamento, de ressuscitar, e vai lá dar choques, não consegue. De repente, veio a falecer. E ali estão todos os órgãos. Foi uma parada cardíaca. E eles não conseguem mais trazer à vida aquele corpo. Por que que eles não conseguem? Não tem mais o espírito, não está naquele corpo. Então o corpo agora só é totalmente carne e um corpo sem vida. Os órgãos não funcionam mais. Podem até fazer um transplante, pode até colocar algum coração artificial ou alguma outra coisa,
mas não vai conseguir mais fazer aquele corpo ter vida como tinha, porque precisa do Espírito, e o Espírito volta a Deus que o era, e o Espírito volta a Deus que o deu, e o corpo vai voltar à terra que o era. Então a igreja, ela precisa de quê? Do Espírito de Deus. A igreja, ela não precisa de outros meios, de outros mecanismos. A igreja não precisa de pé de coelho. A igreja não precisa de tudo aquilo que os homens inventam por aí, de regressão. A igreja não precisa dessas coisas que estão inventando por aí. A igreja precisa se mover no Espírito, crer na palavra, porque é o Espírito que ensina ela. Se você ler João capítulo 14, versículo 13, João capítulo 14, versículo 13, 14, 15, 16, ele vai dizer: e eu farei o que vocês pedirem. João capítulo 16, João capítulo 16, versículo 13. E aí ele diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, ele anunciará o que está por vir, algo que está por vir, algo maior que a volta de Jesus. Aí no 14 ele diz mais: ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. A vocês quem? A igreja, as pessoas. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. 16 ele diz mais: mas um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Então o corpo precisa estar em Cristo. O Espírito Santo também é o Espírito de Cristo dentro da igreja. A igreja, ela precisa tomar muito cuidado, e Paulo está escrevendo para a igreja de Colossenses: tomem muito cuidado com os extremos. Tomem cuidado com os extremos, cuidado com o legalismo e cuidado com o liberalismo. Tomem cuidado com esses dois pontos, que são duas valas. Ande no caminho, não ande na vala. Ande no caminho e você encontrará a vida. Ande na vala e você morrerá. A vala do legalismo, do não pode nada, não pode nada, não pode nada. O legalismo, o pode tudo, o pode tudo e o pode tudo. Estão entendendo até aqui, irmãos? Então Paulo, ele está escrevendo a essa igreja. Ele diz que a mente de vocês, tomem cuidado. Versículo 8, ele diz, Colossenses 2:8. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta aí, ele diz: tenham cuidado para que ninguém o escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo Jesus. No versículo 16, ele vai explicar um pouco de quem ele está se referindo, como se refere a outros também. No versículo 16, ele diz: portanto não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Versículo 17, Colossenses 2:17, essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Vamos ler de novo o 16, que estava mostrando outra coisa aí no telão. Portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou os dias de sábados. Isso aqui já é combatendo os judaizantes, os religiosos, que não queriam se converter, queriam viver na lei de Moisés. Eles não entenderam que Cristo era maior do que Moisés. E aí você vê isso em Hebreus capítulo 4, versículo 3, que vai mostrar que Cristo é maior do que Moisés, que Cristo era maior do que tudo, e que nós somos a casa de Deus. Pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Versos 4, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a sua obra que realizara. Verso 5, e de novo,
Na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Aqui ele está falando da questão do povo hebreus. Hebreus. Eu sempre cito um texto chamado Hebreus capítulo 4, nós somos a casa de Deus. Hebreus 4 e 6, se não me falha a memória. Não é 4 e 6. Hebreus capítulo 3, versos 3. Hebreus 3 e 3. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Perdão, que eu citei o Hebreus 4, eu errei o texto, amém? Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem maior honra do que a própria casa. Fala comigo, meu Jesus é maior do que Moisés. Jesus considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem maior honra do que a própria casa. Porque quem é que tem a honra? A casa ou quem a constrói? A casa só existe porque alguém construiu. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Deus é o edificador de tudo. Versículo 5 diz: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Versículo 6, aí ele diz: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Então, quando ele escreve à igreja de Colossenses, essa carta ela é universal, ela é para toda a igreja. Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, ele está dizendo para a igreja: o foco tem que estar em Cristo. Não permitas que falsos mestres no meio de vocês, não permitas que falsos ensinadores, não permitas que falsos apóstolos, não permitas que esses falsos enganadores venham persuadir vocês e levar a mente de vocês cativas a vãs filosofias, a tradições da lua nova, da lua cheia, da questão do sábado. Tem uma religião muito grande nesse país, que ele diz: você é crente, então se você não guarda o sábado, você ainda não está salvo, porque você precisa guardar o sábado. E eles têm uma palavra muito boa, porém para mim eles se perdem nisso, porque quer que as pessoas vivam a lei. E se você quer viver a lei, então você vai ter que viver a lei 100%. Nós não vivemos pela lei, vivemos pela graça, dispensação da graça. Agora a lei foi interiorizada dentro de nós, pelo poder do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus. Então ele está dizendo: cuidado, igreja, não vos engane, não se deixem ser enganados. Cuidado com a doutrina dos falsos apóstolos. Depois você vai lá em casa, 2 Coríntios capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, você vai ver que Paulo está defendendo o seu apostolado, e que Paulo está combatendo os ensinos dos falsos apóstolos. Os falsos apóstolos estavam tomando a mente das pessoas, estavam roubando os espíritos das pessoas para si, e fazendo com que essas pessoas se voltassem contra Paulo, se voltassem contra o genuíno ensinamento de Cristo. Por quê? Porque os falsos apóstolos do século I estavam metendo a mão no bolso do povo. Os falsos apóstolos estavam enganando o povo, persuadindo o povo. Aí você vai entender, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, 4, 5 e 6. Quem está aqui, até aqui comigo? E diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, não lutamos com as armas dos homens. As armas com as quais lutamos não são humanas. É porque essa tradução, para mim, eu gosto dela, porque outras não são carnais ou humanas, é a mesma coisa. Carnais e humanas são a mesma coisa ou não? Sim, não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Fala comigo: poderosas em Deus para destruir, para demolir as fortalezas.
Quais são essas fortalezas? O versículo seguinte, ele vai dizer: destruindo argumentos. Cuidado com os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você vê que a mensagem, o foco é Cristo, é cristocêntrico. A mensagem da Bíblia não é Maria, a mensagem da Bíblia não é José, a mensagem da Bíblia não é Pedro, a mensagem da palavra não é João, a mensagem da palavra não é nenhuma entidade, não é uma pessoa que as pessoas se declaram, dizem santos, isso, aquilo, outro. A mensagem é Cristo, é Jesus Cristo. Os outros só vieram porque Cristo morreu na cruz do Calvário, só vieram porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia, só tem o nome de alguma coisa porque Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então a mensagem é Jesus Cristo, é Cristo. Então Paulo está escrevendo para a igreja de Colosso, aos Colossenses. Está dizendo para ela: tenham cuidado, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Não sejam escravos de ninguém. Hoje tem líderes religiosos nesse mundo afora que pegam o microfone, sobe no altar e diz: olha, a partir de hoje vai ser assim. Aí dá logo uma rajada de língua de estranha, para dizer que está cheio do Espírito, e impõe um jugo pesado sobre as pessoas. Só que a palavra de Deus: tenham cuidado com que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Eles não ensinam Cristo. Saiu 2 jovens recém-convertidos e foram dar uma volta na Europa, e começaram a visitar as igrejas, começaram a visitar aqueles grandes templos, que o homem gosta de dar o nome de catedral, as catedrais, e se deslumbraram com tanto ouro, com tanta prata, com tantas coisas suntuosas, os granitos caríssimos, mármores caríssimos. Aí um disse para o outro: hoje a igreja não pode falar o que Jesus falou. Não tenho ouro. Aliás, a igreja hoje não pode falar o que Pedro falou. Não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ele diz, um jovem falou para ele: hoje a igreja não pode falar como Pedro falou, porque hoje a igreja tem ouro, e ela tem muito ouro, e tem muita prata, porém só não tem a unção que tinha em Pedro. Levanta-te e anda. A igreja não pode falar como Cristo. As raposas têm covis, as andorinhas têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Hoje a igreja não pode dizer isso. Hoje tem alguns líderes que andam de aviões fretados, tem seus jatos, tem suas megas mansões, tem seu vaso sanitário de ouro, está tudo no YouTube, tem torneira de ouro, as suas pratarias, que valem verdadeiras fortunas, milhões de dólares depositados em outros, em tanto quanto é canto. Só não tem o quê? A presença de Cristo, a graça de Cristo. Então a igreja, ela precisa, irmãos, essa mensagem que Deus está dando aqui hoje. Deixa eu só falar algo para vocês. Domingo passado eu preguei, domingo à tarde, domingo à noite, na comunidade Logos Sede, lá na sede. E a palavra que Deus me deu para domingo passado era a mensagem que eu ia pregar hoje no domingo de manhã, é a mensagem que eu ia pregar hoje à noite. Porém hoje de manhã, ao ler o mesmo texto, Deus mudou a mensagem 100% da palavra que eu preguei domingo passado. E é essa mensagem que eu estou pregando aqui, que Deus me deu na leitura da Bíblia.
E por que Deus está dizendo hoje? Porque Deus, eu creio, como Ele fez hoje de manhã, Ele está fazendo hoje à noite. E para quem está assistindo pela transmissão, pelo canal aí da Comunidade Cristã Logo Sul, pelas redes sociais. Ei, meu irmão, Deus quer libertar você da religiosidade. Deus quer te libertar das garras do homem. Deus quer te libertar das tradições do homem. Você tem que olhar para Cristo, somente para Jesus. Está em Cristo, porque quem morreu na cruz foi Cristo. Quem ressuscitou ao terceiro dia foi Cristo. Quem diz que um dia vai voltar é Cristo, e Ele é poderoso para cumprir com a sua palavra. Esteja em Jesus Cristo. No versículo 9, Colossenses 2:9 diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E no 10, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Que plenitude é essa? Podemos falar de conhecimento e sabedoria, como do próprio Espírito Santo. Se nós lermos Efésios capítulo 1, a partir do versículo 8, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 8 diz, vamos o versículo 7, por favor, o verso 7. Nele temos a redenção, fala redenção. O que é redenção? Anota aí, você que ainda não sabe, a gente vai aprendendo, e tem muitos novos convertidos aqui. Redenção, Ele pagou o resgate, pagou o resgate, Ele pagou o preço. Porque aonde no Brasil tem uma cidade por nome chamada Redenção? Aonde é? Qual é o estado que fica essa cidade? Você sabe por quê? Qual é a mais antiga, Acarape ou Redenção? Acarape. Redenção era um distrito de Acarape. E lá tem até hoje, você pode fazer turismo, senzalas, lá tem um pelourinho. Quando a princesa Isabel deu um decreto de abolição para libertar os escravos, sabe qual foi a primeira cidade a libertar os escravos? Acarape. Acarape foi a primeira cidade a libertar os escravos. E como lá tinha esse lugar lá, um pouquinho mais na frente, você desce, depois você faz uma curva para a esquerda, à direita, estava lá um vilarejo, um lugarejo, deram o nome para aquele lugarejo, aquele vilarejo de Redenção. Foi os primeiros escravos no Brasil a receber a carta de alforria. E eles foram libertos. Então eles foram livres, foram libertos para a glória de Deus, nesse país, nesse Brasil. A primeira cidade, o primeiro estado a libertar os escravos foi o Ceará. O cearense se alegra mais com isso não. Vai embora para frente. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Versículo 8, e aí diz: a qual Ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Versículo 9, e diz: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em quem? Tudo vai apontar para Jesus Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Tudo. 11, versos 11, 12, 13 e 14. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Versos 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em quem? Em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. 13, e diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em quem? Em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. 14, e diz que é a garantia da nossa herança, até que a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua
glória. Então, para o louvor da sua glória, no versos 10, Colossenses 2:10, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, a revelação, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para nós. E aprove Deus revelar a nós pelo Espírito. Tudo isso, 1 Coríntios capítulo 2, versos 9 e 10. Aprove Deus revelar a nós pelo Espírito Santo, que sonda as profundezas de Deus, que habita em nós. Paulo está escrevendo para a igreja, e Deus está ministrando para essa igreja aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus, Ele está dizendo: tenham cuidado, vigiem, estejam em Cristo, não deixe que nada venha persuadi-los, nada venha tirá-los da presença do Senhor. Não se deixem ser levados, enredados por vãs filosofias, que nem está escrito em 2 Coríntios 10, no versos 5, as fortalezas, destruindo argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento, para tornar o obediente a Cristo. Faça assim: a minha mente seja escrava de Cristo, que a nossa mente seja levada cativa a Cristo. Por exemplo, a mensagem que Deus está ministrando nessa noite para nós, que ela entre na tua mente, entre no teu coração, e que você entenda. E assim você entendendo, tendo essa compreensão, a revelação do Espírito, pela plenitude do Espírito, que é o próprio Deus que veio habitar em nós, que habita em você, que está em nós, nada nesse mundo pode nos tirar da presença dEle. Não vai ser nenhum doutor, nenhuma doutora nesse mundo que vai nos afastar dos caminhos do Senhor. Não vai ser nenhum algum argumento filosófico de algum filósofo que seja, que vai nos tirar da presença do Senhor. Pastor, isso é fanatismo, isso é loucura. Se isso é fanatismo e é loucura, quando eu olho quem eu era e quem eu sou hoje, então eu quero ficar 4 vezes mais fanático e milhões de vezes mais doido. Porque Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha casa, Jesus mudou a minha família, Ele mudou a minha forma de pensar e de viver e de caminhar. Irmão, se Deus não existe, eu prefiro continuar com Ele. Para que eu vou deixar o meu Deus? E outra, eu não estou vivendo uma utopia, um mito, eu vivo uma realidade. O tolo é que diz no seu coração: não existe Deus. Como nós já vimos no Salmo 14, o tolo diz no seu coração: não há Deus. Eu não sou tolo, irmão. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se. Olha por que eles falam que Deus não existe: porque são corruptos, corromperam-se e cometeram todos os detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Dizem porque não faz o bem, não honram, não tem caráter, não são um exemplo de vida. Muitos dos que dizem que Deus não existe, não têm coragem de dar um abraço no próprio filho. Muitos que dizem que Deus não existe, não honram, não têm coragem de honrar a esposa, honrar o esposo, honrar a família. Muitos que dizem que Deus não existe, não tem nada para oferecer para uma sociedade, a não ser vãs filosofias. Há muitos que dizem que Deus não existe, mas não tem nada para acrescentar na vida de uma pessoa
que está no cárcere, de uma pessoa que está nas drogas, de uma pessoa que está na prostituição, de uma pessoa que está no mundo do crime, de uma pessoa que está andando de forma errante por estas ruas. Muitos que dizem que Deus não existe, não fazem nada para mudar a mente, mas Jesus fez. Ele se fez carne, morreu na cruz e Ele tem libertado. Eu tenho visto Cristo libertando pessoas das drogas, eu tenho visto Cristo libertando pessoas do crime, eu tenho visto Jesus libertando pessoas da prostituição, do adultério, desse mundo, do mundo da corrupção. Eu tenho visto Jesus libertando pessoas da idolatria. Eu tenho visto Jesus mudando vidas para a glória dele. Eu tenho visto. E aqui, só o que tem é testemunho aqui. Conta essa história. Chegou um homem numa ilha, estavam explorando uma ilha. Ele trabalha, eu não sei se é nome técnico, paleo, não sei o que lá, de estudar as plantas e tal, os animais. Paleontólogo, é isso aí mesmo. Aí ele chegou lá e tinha os nativos. Aí de repente serviram a comida para eles comerem. E os nativos comeram numa outra mesa. E ele percebeu que os nativos baixaram a cabeça. Aí ele olhou assim e percebeu: ih, até aqui tem esses caras. Até aqui tem esses cristãos. Quer ver que é cristão? Ei, eu vi que vocês baixaram a cabeça. Vocês estavam fazendo o quê? E nós estávamos rendendo graças ao nosso Deus pelo alimento que Ele nos concedeu. E vocês creem nesse Deus? Vocês viram Deus? Onde é que está Deus? O nativo olhou para ele e disse assim: olha, vê-lo não vi não, mas você tem que dar graças a Ele. Como assim? Ele disse: porque se não fosse Ele, hoje você seria a nossa comida. Porque nós éramos canibais, nós comíamos seres humanos. A única tristeza nossa é que nós comemos muitos missionários que veio nos evangelizar. A gente comeu um bocado deles, mas eles não desistiram de nós. Isto é, Deus não desistiu de nós. Então dê graças ao nosso Deus, porque senão hoje você seria o nosso churrasco aqui. Aí o cara lá foi, calou a boca e ficou bem na miúda. Não quis mais desviar os irmãos não. Aí o cara diz: é melhor vocês deixar a gente ser crente, ou você quer que a gente se desvie? Não, pelo amor de Deus, seja crente. Deus é Deus, irmão. Fala comigo: Deus é Deus. Deus sempre é Deus. Versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. No 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, e o que ressuscitou dentre os mortos. Olha o que Paulo está dizendo para esta igreja, no versículo 11. Eu vou explicar, Deus vai nos dar entendimento. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Oh glória, cadê os homens? Cadê os homens aí? Vão dando glória a Deus logo os homens. Mas com a circuncisão feita por Cristo. Oh glória, que é o despojar do corpo da carne. Vou explicar porque você tem que dar glória. Os judaizantes, que estavam começando a impregnar a igreja com vãs filosofias, seus falsos ensinos, estavam pegando textos de Levítico, pegando textos em Números, pegando aquilo que Abraão fez, que foi uma circuncisão, e querendo dizer para eles: olha, para vocês serem crentes, vocês têm que cumprir a lei, e vocês precisam entrar na faca. O que é circuncisão? Quem já ouviu falar em fimose aqui? Vocês sabem o que é, né? Eu preciso entrar nos termos técnicos? Um pouco sim. Só tem gente inocente aqui, irmão.
Então uma criança, quantas crianças já passou por cirurgia, que às vezes, quando nasce, no seu pênis, tem um excesso de carne, de fimose, e aí tem que levar no médico, para o doutor fazer o quê? Uma cisão, circuncidar, tirar o excesso de carne ali, para que ele não venha ter dores no futuro, quando for se casar e ter relações sexuais com a sua esposa. O que aconteceu? Quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus exigiu que ele fosse circuncidado, e naquela época não tinha essa faca tão amolada que tem hoje. Imagina a dor de Abraão, cabra velho, irmão. E Abraão teve que ir lá e fazer uma circuncisão. Todo judeu, homem, é circuncidado. Tanto que os nazistas, uma forma que Hitler, com os nazistas, quando eles queriam pegar os judeus que se escondiam, uma das táticas que eles usavam era simples: abaixa as calças. O cara diz: não, tira o cinto, abaixa as calças. Aí eles viam circuncidado, falou: pode jogar na fornalha, pode matar, pode fuzilar, é judeu. Todo homem judeu é circuncidado. Só que aqui ele está dizendo, então os judaizantes queriam que o povo fosse circuncidado. Só que essa circuncisão não é mais pela faca ou pela navalha ou por uma pedra afiada. Essa circuncisão agora é feita no coração, é feita no entendimento, não por lâmina, mas pelo poder do Espírito no homem interior. No versos 11, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, faz assim, faca, não é pela faca, mas com uma circuncisão feita por Cristo. Cadê os homens? Dê graças a Deus. Cadê os cabra-macho aí, irmão? Graças a Deus. Que é o despojar da carne, da velha natureza. Imagina só o pastor Everaldo aqui, agora com quepá. Por isso que eu estou falando, quer viver pela lei, irmão? Porque tem um bocado de gente que quer viver pela lei, né? O que mais tem agora é uns caras aí com negócio de judaísmo. Tem pastor com quepá na cabeça, já viu? Com talit no compro. E deixa a barba crescer. Agora eu sou judeu. Então circuncida ele. Com práticas judaizantes dentro da igreja, para mostrar a espiritualidade. Só que isso que estão fazendo nos dias de hoje, fizeram no primeiro século. Por isso que as cartas foram escritas para combater certas coisas que não convêm com a palavra de Deus. Por exemplo, o ritualismo, a religiosidade. O que é um homem santo? O que é um sacerdote? Sacerdote, pastor, sacerdote? Sapatênis, calça jeans, camisa. Isso aí não é homem de Deus. O homem de Deus tem que ter um manto, tem que ter um negócio na cabeça, tem que andar, tem que falar grosso. Ser solteiro, tem que ser solteiro também, hein? Pode casar não? Tem até que aqui está dizendo que tem que ser solteiro, não pode casar. E Pedro tinha sogra. Por que Pedro tinha sogra? Que era casado. Então você vê o que os homens fizeram, o que a religião fez. Fala comigo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O trabalho do Espírito Santo, a mudança nunca se muda de fora para dentro, a mudança é de dentro para fora. É os fundamentos, é a raiz. Então a lei do Senhor foi interiorizada dentro de nós, porque nós andávamos na carne. Quer ver as obras da carne? Bora para as obras da carne. Gálatas capítulo 5, versos 19, 20 e 21. Vê se você já praticou uma dessas coisas no passado. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, existe isso ou não? Impureza, libertinagem, tem isso aí ou não? Isso aí está na moda ultimamente. Idolatria, feitiçaria, meu Deus, antes de eu conhecer Jesus, fui na macumba buscar solução na feitiçaria. Ódio, discórdia, misericórdia, ciúmes, tem essas coisas aí?
ira, egoísmo, dissensões, facções. Versos 21, a inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de... Já era, irmão, estava na carne. Então o Senhor veio mudar, andávamos na carne. Quer ver outras coisas que nós praticávamos? Isso está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Olha, nós éramos, olha lá, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. 10, aliás, é um parênteses, está sendo transmitido e tem que estar. Existem igrejas contemporâneas, igrejas não sei o quê, igrejas que louvam, diz que é evangélicos, falam tudo, mas estão omitindo de pregar esse texto bíblico. Filho, você que faz parte de alguma igreja dessa, está até louvando a Deus, mas não ensinam, diz que você pode ter quem você queira, que você é homem, pode ter homem, você é mulher, pode ter mulher, que você pode viver a ideologia de gênero, pode viver não sei o quê. Pesquise a Bíblia. Ah, pastor, mas tem uma Bíblia que está por aí que não tem um texto, é porque arrancaram, é porque tiraram, mas também está escrito no livro do Apocalipse, ai de quem tira um texto da minha palavra. Então leia a palavra de Deus, filho, isso é amor, Jesus te ama, aquele que te ama prega a verdade, aquele que quer o teu dinheiro não te ensina. Vamos voltar para o texto. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. Aí diz mais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, e nenhum deles herdarão o reino de Deus. Paulo vai falar no versículo 11, e ele diz, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Olha lá o nome dele de novo, o nome de quem? E no Espírito de nosso Deus. Nós éramos, amém, aleluia, nós éramos considerados inimigos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7, diz que nós éramos inimigos. Meu irmão, ser inimigo de Deus, ser inimigo daquele que tem poder de dar a vida e aquele que tem poder de dar a morte, ser inimigo de Deus, aquele que tem poder para te dar o céu ou tem poder para jogar no inferno, misericórdia. Ser inimigo dele. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. A mente, a carnalidade do homem não pode fazer. Olha o que diz no versos 8, e diz mais, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não agrada a Deus. Não importa, meu irmão, se ele diz que é crente ou se é algum religioso, mas se você está na carne, você não agrada a Deus. E aí tem que ter algo importante dentro do ser humano, chamado reconhecimento. O ser humano tem que ter a coragem de reconhecer os seus erros, reconhecer as suas falhas, porque o reconhecimento faz Deus se levantar do trono, o reconhecimento atrai a mão dele, o reconhecimento faz Deus agir no coração dele. Eu já preguei nessa igreja, essa igreja sabe, o homem que entrou no céu sem pedir perdão para Deus. Um dia eu saí da igreja numa quarta, estava indo para casa com meu filho, Deus me deu um entendimento. Eu disse, faça uma enquete na rádio, filho. Qual foi o homem que entrou no céu sem pedir perdão para Deus? É possível? Pergunta para o teu irmão, é possível? É só, fala para o teu irmão, olha para o Calvário e você vai ver que é possível. No Calvário, lá na cruz, Jesus, a um lado, um malfeitor, isso é um ladrão. Do outro malfeitor, outro ladrão. Enquanto um zombava de Jesus, o outro disse, ei, tu não temes a Deus? Nem mesmo estando nessa situação, nós merecemos estar aqui. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não pede perdão, mas ele reconhece 4 coisas importantes. Primeiro, ele reconhece que Deus existe. Tu não temes a Deus? Segundo, nós merecemos estar aqui. Admissão de culpa. Terceiro, Senhor. Ele reconheceu que Jesus é Senhor. Jesus é Senhor, não é senhora, é Senhor.
Quarto, ele reconhece que Jesus é rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Aleluia. Oh, aleluia. Então, reconhecimento. Então, o propósito de Cristo é nos libertar da nossa carnalidade. A circuncisão aqui é feita pela fé no sacrifício de Jesus na cruz, entregando a vida para Jesus, se submetendo ao seu senhorio, e o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele. No versos 12 diz: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecado e na circuncisão da sua carne, Deus o vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na onde? Na cruz. Fala, na cruz. Foi na cruz. Eu vi que a hora está indo embora, não dá mais. Temos uma ceia. Essa mensagem Deus deu ela hoje de manhã. E qual é o propósito? Ensinar a igreja. Tire o olho do homem. Existem pessoas que dizem: quem é que vai pregar hoje? Ah, é o pastor, não é a pastora Ilma não, então não vou para a igreja não. Tá certo, foi ela que morreu na cruz, foi? Quem é que vai pregar hoje? Ah, é o pastor Everaldo, pensei que fosse o pastor Ismael, não vou não. Ah, aqui nessa igreja, os obreiros, já chegou gente ali na porta, e diz: quem é que vai pregar hoje? É o pastor Everaldo vai pregar hoje? Ah, não é não, voltou para casa. Meu irmão, misericórdia. Olhe para Jesus, irmão. Foque em Jesus, irmão. Você vem para se reunir com um corpo para adorar a Cristo. E você não veio para adorar, você veio adorando. A sua vida é uma adoração a Cristo. É em Jesus Cristo, não é o homem. Claro que todos que sobem têm que pregar também a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, o Evangelho, a palavra de Deus no todo. Não falar de si mesmo. Fala, um homem grato, ele sempre continua sendo fiel. No verso 7 ele diz: e enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Fala, quem é grato a Jesus Cristo, não segue o homem, não segue a denominação, mas sempre segue a Cristo. Eu estou encerrando, preste bem atenção nisso aqui, jovens, todo mundo aqui. Uma pessoa ingrata, você pode ajudar uma pessoa a vida inteira. Você ajuda ela, abençoa ela, está sempre lá. No dia em que você não puder, no dia em que você faltar, ela vai se colocar contra você, ela vai perseguir você, ela vai dizer que você é a pior pessoa que já existiu na face da terra, sim ou não? Quem já foi vítima de algum ingrato aí? Faz assim, ó, misericórdia. Então esse é um ingrato. Um ingrato, ele não adora Cristo, ele quer o que Cristo possa dar para ele. O ingrato, ele não se firma, ele não enraiza, ele fica perambulando, é vento, é palha. O ingrato, ele é um poço profundo, ele é um insatisfeito, não se realiza. Paulo está dizendo: sejam gratos ao Senhor pelo sacrifício dele na cruz. Não é o que ele possa lhe dar, é o que ele já lhe deu, é o que você já recebeu. Fala comigo, abra sua mão por favor. Abra a mão, filho, vem comigo, diz assim: o maior presente, a maior bênção, Deus já me deu, a salvação. Seja grato, fica de pé em nome de Jesus.
Fala, Deus, me deu o seu Espírito. O Espírito de Deus está em nós. Uma pessoa grata, ela não pega versículos isolados, ela medita no texto completo. Filipenses capítulo, enquanto os músicos sobem, não se disperse, irmão, tem texto bíblico. Fique atento, irmãos, os obreiros, toda a igreja. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Diz assim em diante: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aqui você vai ver um homem grato aqui. Grato, homem grato. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Fala comigo. O grato vive contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O 13 você já sabe que só prega um 13 mesmo, não precisa nem pregar. Leia. Só pregam o versículo 13, a doutrina da prosperidade só prega o 13, não ensina o contexto, e pregam de forma errada, porque o texto não é de possuir, de ter, é de resistir, é de permanecer. Eu vou explicar. O Paulo aqui ele está pregando, ele está dizendo que não é de conquistar. Aí prega, ei meu irmão, tudo posso nas coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Deus vai te ajudar, Deus vai te dar uma casa, você vai conquistar a casa, você vai conquistar o carro, você vai conquistar o apartamento, você vai conquistar o relógio de ouro, você vai conquistar o terno italiano, o sapato italiano, você vai conquistar o seu iPhone, seu megafone, Deus vai te dar. Eita meu filho, eu já estou vendo ouro, estou vendo a prata, olha a tua conta bancária, olha não sei o que, tudo posso, fala lá, levanta a mão, tudo posso, naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei meu irmão, segura aí, olha a bênção, olha a bênção. E o povo esse texto não é o de conquistar, é de permanecer naquilo que já foi conquistado. A vida eterna em Cristo Jesus é no de permanecer, é no de resistir. Fala comigo. Quem tem a mente de Cristo não está preocupado com as coisas desse mundo, porque ele sabe que o seu Cristo um dia vai reinar eternamente, e ele vai reinar com Cristo. Oh Deus, obrigado Senhor, a tua bondade nos alcançou, teu sacrifício deu relevância à nossa existência aqui na terra. Aleluia. Aquele que olhou para mim, estendendo a sua mão, foi Ele quem me alcançou e me libertou das trevas. Oh, seu amor entregou por mim e me deu seu perdão. Aleluia. Dei graças ao Senhor, Deus dos deuses, seu amor dura para sempre. Engrandeça ao Senhor, que fez os céus e a terra, seu amor é eterno. Aquele que lembrou de mim, O quê? e fez grandes maravilhas. Declare isso. Seu nome é Jesus, seu amor é eterno. Aquele que lembrou de mim e fez grandes maravilhas. Seu nome é
Jesus. O Senhor é a razão de nosso viver. É ao Senhor que nós adoramos. É ao Senhor que nós bendizemos. O Senhor lembrou de mim, aquele que lembrou de mim e fez grandes maravilhas. Seu nome é Jesus, seu amor é eterno. Aquele que lembrou de mim e fez grandes maravilhas. Seu nome é Jesus, seu amor é eterno. Tu és bom, só tu és bom. Nossas vidas, diga o nome dele. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Jesus. Aleluia. Uou. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Obrigado pela revelação da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos convencido. Porque Jesus diz: eu enviarei o Espírito Santo e Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque vou para junto do Pai, e do juízo porque o príncipe deste mundo já foi julgado, já foi condenado. Obrigado, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Senhor, move sobre toda a igreja, move sobre todos nós. O Senhor conhece a história deste homem, dessa mulher, desse jovem, dessa adolescente, dessa criança. Senhor, o Senhor sabe da história desse casal, dessa família. O Senhor sabe das lutas, das guerras travadas dentro de cada um, na mente, no coração. Senhor, eu olho aqui e vejo sonhos. Vejo sonhos. Satanás olha e vê vítimas. Senhor, eu vejo sonhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreenda todo o ataque do mal, todo o ataque das trevas contra esta vida, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, entroniza em cada vida, em cada casa, em cada família, em cada casamento, em cada lar, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, tome a cada um, desde da planta dos pés ao alto da cabeça, e que toda raiz de iniquidade seja quebrada em nome de Jesus, seja destruída em nome de Jesus. Senhor, todo sofisma do diabo seja destruído em nome de Jesus. Toda raiz de iniquidade, toda seta que o diabo lançou, toda mentira que ele implantou nessa mente, nesse coração, seja quebrado, seja destruído agora, seja queimado no nome de Jesus. Ei, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Pai, que o sentimento que ainda leva a ter ídolos seja destruído, esse sentimento. Sentimento da idolatria, sentimento dos ídolos, sentimento das coisas deste mundo, seja quebrado e destruído na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, Pai. Senhor, revela a eternidade para essa vida, revela a eternidade para este jovem, para essa jovem. Senhor, que nos colégios e faculdades da vida, Satanás usando de argumentos e dizer: você é jovem,
Você tem que aproveitar a vida. Você tem que aproveitar a vida. Deixa esse negócio de Cristo, de religião lá para depois da sua velhice. Aproveite. Uma mentira do diabo, porque todos os dias centenas e milhares de jovens estão descendo a cova anualmente nessa terra e nesse mundo afora. Espírito Santo, não é por força, é por entendimento. Em nome de Jesus, Senhor, revela a este coração, revela, Senhor, a esta pessoa, revela, Senhor. Eu sei, Senhor, que nesse momento as pernas tremem, a perna treme, a mão soa, o coração acelera, há uma reação no corpo. Mas em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, Senhor, restaura cada família, restaura. Nós declaramos a restauração de famílias, a restauração de famílias em nome de Jesus, Pai. Quebre cadeias, Senhor, que cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. Filho, filha, eu vou descer aqui. Algo muito forte toca no meu coração. E Deus coloca no meu coração hoje de filhos voltando para casa. Filhos que estavam afastados. Ele chama pelo teu nome. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Venham aqui. Estavam afastados, mas o Senhor trouxe vocês aqui. Em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui na frente. O Senhor chama pelo teu nome, não é por força. Ele fala ao teu coração. Aonde você está, vem aqui. Enquanto Ele vai cantando, e você hoje vem se reconciliar com o Senhor. Hoje é o dia que o Senhor vai tirar todo o entulho. Hoje vai começar uma nova vida. Uma nova vida hoje. Uma nova vida. A tua eternidade se revela para nós. Uma nova vida nos revela, Jesus. A tua eternidade se revela para nós. Vem, filho, vem, filha, vem, filho, vem, filha. Uma nova vida. Senhor, olha para mim. Estou indo a ti, me abraça, Jesus, sim. Tua bondade me alcança aqui neste lugar, se manifesta em nós, Jesus. Tu és bom. A misericórdia dele é eterna e ela se renova a cada manhã. Vem, filho, vem, filha, não tenha vergonha. Você está na casa do Pai. O Pai te chama. Somos teus irmãos. Aqui estão os teus irmãos e as tuas irmãs. Somos todos filhos de Deus. O Senhor arranque todo sentimento da tua mente, todo sentimento do coração. O Senhor te chama. Hoje Ele deu essa palavra. No término do culto hoje de manhã, Deus deu uma palavra, usando da pastora da igreja, da pastora que estava lá na igreja. E diz que quando a mensagem estava sendo pregada, quando estávamos orando, Deus estava dizendo, Deus estava mostrando entulhos, muitos entulhos. O Senhor estava arrancando todos os entulhos. E Ele estava dizendo: o tempo chegou
Porque tem muitos que dizem: eu fui lá na frente algumas vezes e volto, e quando eu volto para a mesma vida que eu estava. Só que isso que você fez agradou a Deus, porque Deus viu temor no teu coração. E Deus diz: esse ciclo acabou. A tua vida será para a minha glória. Deus dizendo. Você ainda não tinha entregado a tua vida para Jesus, e veio aqui nessa noite, hoje você ouviu uma palavra focada em Jesus. Jesus te ama. E Ele te recebe de braços abertos. Do jeito que você chegou aqui, do jeito que você chegou aqui, Ele te recebe, Ele te abraça, Ele não te julga, Ele não te condena, Ele não quer o teu mal, Ele quer te dar a vida. E hoje você entrega a sua vida para Jesus. Vem aqui também, sai do seu lugar, vem aqui filho, vem aqui filha. Oh Espírito Santo, traga, Espírito Santo, toca no coração, toca no coração. O Senhor é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, o Senhor é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Oh Espírito Santo, toca, traga para a tua presença, traga-os para a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Vem filho, vem filha, vem filho, vem filha, vem, vem. Oh pastor, eu não consigo, estou travado aqui desse lado, há um peso nas minhas pernas. Eu vou orar por você aí, onde você está, e Deus vai tirar esse peso das tuas pernas, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Tudo aquilo que está prendendo essa pessoa, seja arrancado agora, seja tirado em nome de Jesus. Satanás, você perdeu. Inimigo da nossa alma, você perdeu. Essa vida não te pertence. Jesus a resgatou na cruz. Jesus a resgatou na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos toda a timidez, todo o medo, tudo aquilo que tem prendido, tudo aquilo que tem aprisionado essa vida, aprisionado essa mente, seja quebrado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem filho, vem filha, vem filho, vem filha, Jesus te chama. Aquele que lembrou de mim e fez grandes maravilhas, seu nome é Jesus, seu amor é eterno. Aquele que lembrou de mim e fez grandes maravilhas, seu nome é Jesus, seu amor é eterno. Tu és bom, sua misericórdia é eterna. Tu és bom, declare isso. És bom, tu és bom. Senhor Deus e Pai, aqui estão os teus filhos e as tuas filhas. O Senhor conhece a história de cada homem que aqui se encontra, cada mulher, cada jovem. Em nome de Jesus, que as tuas mãos, Senhor, estejam sobre a vida dos teus filhos e filhas. Ó Deus, palavras não foram lançadas ao ar, ao vento. Eu creio, o Senhor tem planos e tem projetos, propósitos para cada vida aqui, e cada vida aqui representa uma casa, um lar, uma família. Senhor, em nome de Jesus Cristo, toda raiz de iniquidade seja arrancado e queimado, destruído de uma vez por todas, em nome de Jesus, Pai. Pai, que a paz que excede todo entendimento esteja nessa vida, em nome de Jesus. E o temor, como está escrito na tua palavra, Provérbios 1:7, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, os loucos a desprezam. A tua palavra nos diz no Salmo 128, Senhor, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos.
Senhor, que o temor esteja em cada coração, e que cada um aqui, Senhor, a partir de hoje entenda que eles não caminham só, que eles não estão sós, mas que o Senhor está com eles, que o Senhor habita neles, que eles são casa de Deus, e que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que possamos pedir, sonhar ou imaginar, por meio do Espírito que habita neles. Assim seja, Pai. Pai, abençoa o teu povo, abençoa o teu rebanho, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, filhos, amém. Eu queria convidar todos vocês, por favor, queria convidá-los vocês, vem aqui comigo, por favor, vamos aplaudir a Jesus, gente, vamos aplaudir a Jesus, vem aqui, gente, comigo, por favor, vamos glorificar ao Senhor. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, só tu és bom, a misericórdia é eterna, só tu és bom, cante, igreja, tu és bom, só tu és bom, a misericórdia é eterna. Aquele que olhou para mim, estendendo a sua mão, foi Ele quem me alcançou e me libertou das trevas. Seu amor entregou por mim. Aleluia, amém. Quantos aqui pegou essa palavra? Paulo, sabe o que Paulo diz? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Creiam dessa forma e dessa maneira, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, antes da ceia, vamos semear na casa de Deus, vamos?